Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Porque muitas pessoas, elas ficam se desculpando por não escolher viver de forma memorável, quase como quem diz, não, eu não fui favorecido. O destino, as circunstâncias não me favoreceram. Outro dia uma pessoa viu eu e meu filho fazendo juntos um vídeo sobre legado. Eu falando o que recebi do meu pai como homem de Deus, ele falando o que recebeu de mim e da geração anterior. E alguém falou, para vocês é fácil falar sobre isso. E gente como eu, que não teve um pai e um avô crente. A minha resposta foi, gente como você faz o que meu pai fez quando se converteu. Vindo de uma família desestruturada, com o pai dele tendo se suicidado com ele com cerca de 12 ou 13 anos de idade. Ele escolhe seu ponto de virada. Meu pai, quando se converteu, um dos primeiros versículos da Bíblia que descobriu foi Deus faz com que o solitário habite em família. E ele disse, Deus tem um plano para a família, com certeza, não é aquela coisa esculhambada onde eu cresci, mas a partir de mim muda. E porque ele tomou essa decisão, eu pude colher do legado. Porque ele tomou essa decisão, meus filhos estão colhendo do legado. Porque ele tomou a decisão, meus netos, os bisnetos dele, já começaram a colher o legado. Então as pessoas às vezes ficam dando desculpa quando elas poderiam simplesmente fazer a escolha. Ah, eu não fui favorecido. Ah, pastor, seu primeiro presente antes de nascer foi uma Bíblia. O senhor foi alfabetizado lendo a Bíblia. Eu não, faça isso com a próxima geração. Nós podemos escolher mudar. Quem está entendendo? Então, jogando fora as desculpas de que não é o que cada um é como pessoa, ou se foi ou não favorecido por uma circunstância, essa escolha, esse é o meu segundo tópico agora, envolve dar o melhor a Jesus. O que essa mulher fez, gente, foi surpreendente. Vamos tentar pensar com a mentalidade da época. No verso 4, as pessoas criticaram ela. O texto diz que ficaram indignados, gente. Não é só assim, ah, não aprovei. Aquilo gerou indignação. Por quê? Classificaram o que essa mulher fez como um prejuízo, um desperdício. A pergunta é, para que esse desperdício de perfume? O que chamaram de desperdício? Aí entra a preocupação daqueles que pensam em termos de gestão. Alguém olha e diz, dava para vender esse perfume, segunda mão, usado, para recuperar uma grana rápida em cima, por mais de 300 denários. Eles não dizem quanto mais. Então nós não sabemos se é 310, 330, se fosse mais do que 350, eu acho que já diziam quase 400. Mas jogando esse saldo do mais, vamos fazer a conta só em cima de 300 denários. Denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. O judeu trabalhava 6 dias por semana, descansava o 7º. Qual era o salário semanal? 6 denários. Todos os 12 meses do ano deles tinham 30 dias. Se você deduzir os 4 sábados, dependendo do mês 5, para arredondar, vão botar um feriado e deixar 25 dias úteis de trabalho. São 25 denários por mês. 300 denários. Era o equivalente ao salário integral de um ano. Então tenta imaginar o custo do perfume dessa mulher com você pegando o seu salário do ano todo. A turma olha e diz, se isso fosse vendido e o dinheiro entrasse, bancava projeto. Porque eles estavam focados em projetos. Essa mulher, como eu vou te mostrar, ela estava focada em Jesus. E nós precisamos entender essa diferença. Mas o que ela fez, a disposição dela de entregar, era algo de um valor altíssimo. Mas sabe o que ela está dizendo? Meu Senhor vale mais. Eu vou dizer uma coisa, para mim tem uma diferença entre homem da perfume e mulher. Para a mulher o perfume vale mais. E quando ela se dispõe a abrir mão disso, ela está dizendo, Jesus merece nada mais, nada menos do que o melhor do melhor que a gente possa oferecer. E quando falamos da perspectiva dos que temem a Deus, não há uma escolha mais sensata, mais razoável a ser feita do que decidir dar o nosso melhor ao Senhor. Não apenas o melhor numa oferta material e financeira. Ao longo dos anos eu tenho procurado dar o melhor de mim e da minha casa a Deus nessa área. Mas obviamente dar o melhor a Jesus não se limita somente à questão desse tipo de oferta. Por exemplo, cada um de nós tem que escolher consagrar-se a Deus.
Dar o melhor de si envolve a escolha de viver separado, dedicado para o Senhor. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim, eu vou ler o 8 e o 9. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui nós temos a decisão do homem. Verso 9, a reação divina. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Toda pessoa que escolhe dar o melhor de si a Deus, vai experimentar o favor de Deus. Toda pessoa que escolhe dar o melhor de si, vai provocar resultados. Mas a escolha é nossa. Podemos ir abrindo o leque e tratando de outros desdobramentos. Mas algo que me chama a atenção e me orienta desde a minha adolescência, é um texto em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Eu tenho visto muita gente dizendo, vou cuidar da minha vida. Lá na frente, eu dou para Deus a sobra. Eu tive o privilégio de escolher cedo e dizer, vou dar para Deus a minha vida inteira e vou começar dos melhores anos do vigor, dos melhores anos da disposição, dos melhores anos da minha força, e eu vou orientar toda a minha vida vivendo para agradá-lo. Não há nada mais importante para a minha vida ou que me oriente do que a expectativa de um dia depois de cruzar aquela linha de chegada e entrar na glória celestial, ver o sorriso de meu Senhor Jesus dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ser recebido com um sorriso de satisfação do Senhor vai fazer valer tudo, toda a entrega, toda a rendição. Nós precisamos escolher. Agora, isso não fará de mim e de você necessariamente gente que vai ser aplaudida pelos outros. Gente que vai ser compreendida pelos outros. Ao longo de uma vida eu tenho sido chamado de fanático. Gente que não entende um estilo de vida de oração e de jejum, gente que não entende um estilo de vida de generosidade, gente que não entende a intensidade e a paixão pelo reino ou pelo exercício do ministério. Eu tenho sido criticado por colegas de ministério, de quem muitas vezes eu ficava dizendo, de você, do sindicato, eu tinha que ter compreensão e não necessariamente oposição. Mas eu e você não precisamos do aplauso de ninguém. O que importa, no final das contas, é o sorriso no rosto de Nosso Senhor. Durante muitas vezes, em situações que temos que enfrentar como liderança, minha conversa com o presbitério tem sido, o que nós precisamos é que o Senhor Jesus olhe para nós com um sorriso de satisfação. O único like que importa é o joinha dele para nós. É ele dizendo, eu me agrado das escolhas que vocês estão fazendo. Mas sabe, muitas vezes decisões de honrar o Senhor não vão ser compreendidas. Meus 2 filhos, graças a Deus, escolheram dar o primeiro beijo no altar. Nunca exigi isso deles. E graças a Deus, Deus deu a eles, pessoas fizeram a mesma escolha. Aliás, tem uma criatura ali sentada que eu preciso falar bem dele. Você é a resposta às minhas orações, cara. Os 2 vão casar em dezembro, gente. Pensa no pai de uma filha feliz e sem ciúmes. Aproveita o momento, que de vez em quando eu vou zoar de volta. Quando meus filhos tomaram essa decisão, eu não imaginei que isso seria alvo de tanta crítica. De gente dizendo por quê? Eu digo, porque sim, porque é a escolha deles, não é uma exigência nossa. Nós nunca os obrigamos a isso. Eles decidiram se guardar puros. Eles decidiram permanecer num lugar que honre a Deus. Mas de repente, aqueles que poderiam dizer que bênção, talvez por se sentirem ofendidos não ter feito a mesma escolha, ou por acharem que a escolha de uns limita de outros, muitas vezes começam a atacar. Decisões simples que nós tomamos para honrar a Deus vão ser alvo de contradição. Eu tenho visto gente dizer que a decisão de pagar imposto sobre todo e qualquer tipo de renda que eu tenho é tolice. Eles dizem, dá para dar um jeitinho, dá para ser esperto. Eu digo, não para quem escolheu agradar o Senhor em todas as áreas. Isso é uma decisão. Agora, quer você seja compreendido, quer não, você tem que sustentar a sua decisão. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 10, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo.
Isso não significa que você tem que ser desagradável. A Bíblia nos mostra que até onde possível agradar a Deus e as pessoas a gente mantém junto. Se tivesse que fazer uma escolha, deixa os outros de lado. O que agradar a Deus vem em primeiro lugar. Quem está entendendo isso? Agora, para isso, eu e você precisamos de uma escolha, e a escolha tem que ser norteada por um entendimento. Essa mulher quebrou o vaso. O vaso de alabastro já tinha um certo valor, mas ela decidiu inutilizar o vaso. Porque quando eu e você decidimos dar para Deus, o que conta é a essência, não é a embalagem. O que conta é o que está do lado de dentro, não do lado de fora. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um paralelo nessa figura. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, a Bíblia diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O que conta é o que está do lado de dentro. E se eu e você queremos dar o melhor para Deus, vai ter que ter quebrantamento. O vaso precisa ser quebrado. Um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida que se adjetiva ou se qualifica como um viver memorável, necessariamente vai exigir de mim e de você quebrantamento. Mas isso vai nos favorecer para entregar o melhor a Deus. Ou seja, para dar o melhor a Deus, você precisa se sacrificar. Você precisa morrer para si mesmo. Terceiro e último lugar, ver o que outros não estão vendo. Qual era o convencional numa contribuição? Tirando o sistema de sacrifício de animais, ao longo do tempo a oferta foi se traduzindo não apenas na entrega de bens materiais, mas também na entrega de dinheiro, de recurso financeiro. No templo existia um gasofilácio onde as pessoas contribuíam entregando moedas. Muitas vezes as pessoas usavam os recursos também para, por exemplo, ajudar os pobres. A gente percebe que a discussão é que o perfume caro que a mulher desperdiçou poderia ter ajudado os pobres. Ou seja, a mulher não se moveu dentro do convencional. Mas o que eu e você precisamos ter entendido, precisamos compreender, é que Jesus defendeu essa mulher. E o próprio Jesus alegou que ela viu algo que o resto das pessoas não viu. Enquanto todo mundo estava pensando na oferta apenas em termos de uma maneira de financiar projetos, essa mulher, ela viu o Senhor Jesus. E ela viu algo singular, que ninguém lhe havia explicado. O que me faz deduzir que isso foi fruto de percepção espiritual, de discernimento, de orientação do Espírito Santo. Olha o que Jesus explica. Ele diz de uma maneira muito clara e taxativa no verso 8. No 6 ele pede para deixar a mulher em paz e diz que ela praticou uma boa ação para com ele. Ele classifica isso de boa ação. Ele diz, não só não foi errado, como foi bom. No 7 ele defende, os pobres estão sempre com vocês e vocês podem fazer-lhes o bem quando quiserem. Ou seja, servir os pobres, importante, necessário. Essa oportunidade está aí, mas vai continuar aí. Jesus está dizendo, essa mulher viu uma janela de oportunidade que tinha um timing. Essa não podia ser desperdiçada. Qual era? O verso 8. Ele diz, ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. O que significa antecipadamente? Aí você vai precisar de uma lente cultural. Os hebreus carregavam um costume que provavelmente absorveram durante os séculos em que passaram no Egito. Os mortos normalmente não eram enterrados sem passar por um processo de serem embalsamados. O que acontece no domingo da ressurreição com as mulheres que descobriram o túmulo vazio? Elas não foram lá para checar se Jesus tinha ressuscitado. Elas foram lá para terminar o processo de embalsamar o corpo de Jesus, que precisou ser interrompido por causa do sábado, que era o dia de descanso. Qual a diferença entre essas outras mulheres e Maria de Betânia? É que ela ungiu um vivo que estava morto em sua entrega, enquanto as outras foram tentar ungir o morto que já estava vivo pela ressurreição. Ela se antecipou. Ela disse, isso não é algo que se faça depois, é algo que faça antes. Porque depois ele vai ressuscitar, ele não precisa. E por que precisava antes? O Salmo 16 carrega uma profecia messiânica que é citada várias vezes no Novo Testamento. Não deixará a sua alma na morte, e nem o seu corpo verá corrupção.
Isso é aplicado nas pregações dos apóstolos no livro de Atos como uma referência a Jesus. Ou seja, não deixará sua alma na morte. O homem interior que deixou o corpo não vai ficar lá, vai voltar. Mas o corpo não verá corrupção. Diferente de Lázaro, que com 4 dias cheirava mal, o corpo de Jesus, nos 3 dias entre sua morte e ressurreição, não se decompôs. Foi preservado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Então o que essa mulher fez foi um ato profético. Quando ela unge o corpo de Jesus, ela está declarando, esse é o óleo natural que apenas tipifica a unção sobrenatural que irá envolvê-lo, que guardará o seu corpo para que ele não se corrompa. Quem explicou isso para essa mulher? As pessoas mal entendiam a morte. O que dizer a ressurreição de Jesus? Você percebe a reação dos próprios discípulos depois, decepcionados, com medo dos judeus, tendo dificuldade de acreditar na ressurreição. Quem explicou isso para essa mulher? Discernimento, percepção espiritual. Se eu e você queremos um viver memorável, que envolve agradar a Deus e depois inspirar pessoas, o que é que nós precisamos? Discernir o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós não é necessariamente o que Ele tem para todo mundo. A gente não tem que seguir na mesma toada e na mesma onda que todo mundo. A questão é, o que Deus espera de mim? Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.